Se você sofre com alguma doença autoimune, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como controlar os processos inflamatórios e melhorar os sintomas que as autoimunes causam. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Hello again. Olá, eu sou a Mafenutri, Maria Fernanda, e tô com mais um vídeo. E esse vídeo vai ser muito especial, porque eu vou falar hoje como vamos controlar toda a resposta inflamatória que o nosso corpo gera. E isso é um dos principais gatilhos aí para o desenvolvimento de uma doença autoimune e como a gente melhorar toda essa questão aí de uma inflamação em excesso para que a gente consiga ou fazer até uma remissão dessa doença e ter mais qualidade de vida, não sofrer com tantos sintomas, porque a gente sabe que as autoimunes, elas trazem aí um prejuízo muito grande para a saúde e na nossa qualidade de vida, né? Então muitas pessoas sofrem aí com muitas dores, limitação para fazer as coisas do dia a dia, às vezes muita fadiga, cansaço, isso vai impactando em várias outras áreas aí do corpo e também outras áreas da vida da pessoa, trabalho, relacionamento. E na verdade existem estratégias muito eficientes e naturais que ajudam demais a controlar toda essa resposta. Eu quero falar aqui também nesse vídeo, para quem ficar no vídeo e tiver interesse sobre esse assunto, por que que a gente começa, né, com essas respostas aí da imunidade, elas perdem ali a sensibilidade, a gente começa a ativar demais a nossa resposta imune, e é isso que nos leva ali a ter uma doença autoimune. Então, independente da doença autoimune que você tenha, ou que às vezes tem mais caso na sua família, esse vídeo vai ajudar muito, porque além de melhorar as questões na autoimune, vai prevenir inflamações crônicas no nosso corpo. Muitas vezes a gente não tem um diagnóstico de uma autoimune, mas a gente tem muitos exames já tendenciosos para marcadores inflamatórios desregulados, ou a gente já sente algumas características ou alguns sintomas, mas não fecha diagnóstico. Então é muito importante mesmo para todo mundo entender essas estratégias naturais para melhorar toda essa resposta mesmo inflamatória do nosso corpo. E mais uma vez, independente da autoimune que você tem, então hipotireoidismo de Hashimoto, as artrite reumatoide, fibromialgia, Sjögren, qualquer autoimune relacionada a articular, espondilite anquilosante, qualquer autoimune, você vai se beneficiar dessas estratégias, tá? E o que acontece, né? Quando a gente desenvolve uma doença autoimune, ou a gente já tá ali com muitas características inflamatórias, é muito conhecido já na nossa parte ali da genética que a gente tem uma tendência genética, ou seja, nós herdamos genes que nos levam para um caminho mais inflamatório, ou seja, sabe quando a gente brinca que aquela pessoa tem um metabolismo mais acelerado? Que às vezes é uma coisa positiva, nossa, fulano tem um metabolismo acelerado, ele come e tudo tem resposta, treina e tem resposta boa, não ganha peso. Da mesma forma que a gente pode herdar genes que realmente beneficiam o nosso metabolismo, a gente pode herdar genes que têm relação com a perda ali do nosso controle de inflamação. Então, o nosso corpo ele consegue controlar processos inflamatórios, até porque a gente acaba se inflamando no dia a dia. E vocês vão ver que inflamação não é só a gente ver alguma coisa inflamada, né? Tipo um machucado inflamado, ou tá com inflamação de garganta. A gente pode, às vezes, ter respostas celulares, então lá dentro do nosso corpo, nas nossas células, elas começam no final ali do metabolismo ou de alguma reação produzir o que a gente chama de citocinas inflamatórias, numa quantidade ali, ok, que o corpo consegue controlar. E isso tá tudo bem, porque o nosso corpo acaba tendo ali, aprendendo, né, esse mecanismo de controle. Mas muitas vezes a gente não tem tanto essa capacidade para fazer esse controle, ou seja, a gente pode herdar genes que atrapalham o nosso controle de inflamação ou genes que diminuem a expressão de substâncias que são anti-inflamatórias no nosso corpo. E junto a isso, a gente ter uma carga inflamatória muito grande. Eu vou explicar os gatilhos que geram inflamação, tá? E como que a gente sabe isso? A gente pode saber se a gente tem, né, essa herança genética aí, que infelizmente é um pouco desprivilegiada e nos leva para mais inflamação através de um teste genético. Então existem vários genes ali relacionados com o controle inflamatório. Mas a gente também pode conseguir ter uma noção bem boa se a gente tem tendência a ser mais inflamado por sinais e sintomas relacionados com esses genes específicos, tá? Então, pessoas que tendem a ter mais dores musculares, dores articulares, muita TPM, muitas dores de cabeça,
muita oscilação de exames, como por exemplo, uma tendência a ter ferritina mais alta, uma tendência a ter baixa de vitamina D, uma tendência a ter insulina mais ali depois do 6, do 7, do 8 no valor ali de insulina em jejum, uma glicemia que sempre está insistente ali, né, no seu histórico, não comparado com outras pessoas, mas o seu histórico de glicemia, ter uma glicemia ali acima de 90, próximo do 100. Então a gente tem ali leucócitos numa tendência sempre mais alto. A gente tem vários marcadores, o próprio RDW, que é uma parte que vem no hemograma, na parte das células vermelhas. Isso tudo é o que nos mostra ali o LDL, o colesterol, né, tendenciosos a ficarem mais altos, triglicérides. Então, assim, às vezes você não tem realmente autoimune, mas você já tem essa percepção. Nossa, tudo eu me sinto inflamado, muita retenção de líquido, sou muito alérgico ou alérgica, meus exames nunca estão tão legais. Você já vai ter essa noção, mesmo sem ter ali um teste genético. O teste genético ele é incrível porque ele realmente vai trazer ali o que você herdou, em qual gene, se foi do seu pai, da sua mãe, se foi de um lado só. E quanto mais informação a gente tem sobre isso, melhor ainda para a gente escolher as estratégias. Mas o que acontece então para que o nosso corpo vá para esse caminho, né, de desenvolver uma doença autoimune? Então na nossa vida sempre vai ter ali um gatilho, tá? Então claro que existem pessoas que desenvolvem uma doença autoimune desde a infância, mas o mais comum é a gente desenvolver ao longo da vida. Então a gente tem um gatilho, às vezes a gente tem um gatilho muito forte, como por exemplo, uma perda de algum familiar que é, né, claro, todos os familiares são, mas um familiar muito importante pra gente, e aquilo ali a gente não lidar bem e fica, né, com aquele impacto ali de uma perda muito tempo, sofre muito com aquilo muito tempo, isso é um gatilho muito grande para estresse no corpo. Questões de relacionamento, separação, ou brigas, ou às vezes, né, questões de trabalho, uma perda ali de um trabalho, ou enfim, coisas financeiras muito expressivas. Sempre a gente vai ter um gatilho que normalmente é um gatilho mental, mas além de gatilho mental, a gente pode ter outros gatilhos que inflamam muito o corpo, como por exemplo, acontece muito com algumas pessoas de viajar e ter uma infecção muito forte intestinal em algum outro lugar, em algum outro país, entrou em contato com uma bactéria diferente e mudou toda a microbiota intestinal, inflamou muito, entrou em contato com muito antibiótico, anti-inflamatório, e aquilo ali mudou todo o perfil de microbiota da pessoa. O que é isso? Desequilibrou todas as bactérias no intestino. A nossa barreira intestinal, que é uma das primeiras coisas que a gente vai cuidar para o controle de uma doença autoimune, ela pode ficar totalmente danificada quando a gente tem infecção intestinal severa, e muitas vezes essa microbiota custa voltar ao que era a normalidade dela, e aquilo ali gera um processo, starta um processo inflamatório muito grande no intestino, e isso vai ser distribuído para o corpo. E quando eu falo da gente controlar, às vezes, esses genes que a gente pode ter dado aí, com mais tendência a inflamar, a microbiota intestinal é uma das primeiras coisas que vai trazer impacto nesse controle. Então, assim, às vezes não é perda de nada, não é nada no trabalho, não é nada mental, mas você passou ou por alguma situação de saúde mais expressiva que você tem que fazer uso de medicamento, ou você teve essa infecção, por exemplo, intestinal, alguma coisa ali foi acontecendo de mais expressivo. Mas somado a esse gatilho um pouco mais forte, com certeza, além disso, a gente faz gatilhos aleatórios ao longo da nossa vida. Como assim? Por exemplo, nossa, eu durmo mal já faz anos que eu durmo mal. Gente, dormir mal é um dos maiores gatilhos para um descontrole da capacidade, né, inflamatória. Ali, o nosso corpo fica com muitos danos celulares, ele perde muita capacidade de manter a nossa saúde. Então tem pessoas que dormem mal há 30, 20, 15, 10 anos. Excesso de substâncias no nosso dia, que são substâncias danosas, então às vezes a gente come muitas coisas industrializadas ruins, né? Às vezes tempero, adoçante, que são coisas mais agressivas, temperos prontos, adoçantes, produtos industrializados, então, por exemplo, gelatina, refrigerante, margarina, macarrão instantâneo, tem muita coisa que, assim, gente, a composição realmente é muito ruim. Ou exposição mesmo a uma alimentação que não é uma alimentação rica em antioxidante, é uma alimentação pobre. Então, alimentação com base de carboidrato de farinha ou só proteína animal, não tem nada ali que contribua para as suas células.
E aí, assim, excesso de café, excesso de bebida alcoólica, existem vários gatilhos, eu vou falar um pouquinho desses gatilhos, mas nem sempre é só um gatilho forte, igual eu falei. Muitas vezes a gente junta esse gatilho forte com várias coisinhas do dia a dia que a gente vai fazendo de estilo de vida há muito tempo e, sinceramente, nosso corpo não dá conta de controlar tudo isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio de substâncias protetoras, que a gente fala, todo mundo conhece, vamos comer tal coisa que isso é cheio de antioxidante, isso é cheio de compostos ativos, que são compostos bons para a saúde. Quando a gente incentiva isso, e isso, né, vem sendo falado aí desde sempre na nutrição, é porque quando a gente tem um desequilíbrio entre as substâncias antioxidantes do nosso dia a dia, dos nossos alimentos, dos chás, de tudo que ele tem, né, essas substâncias, com a produção de radicais livres. Então, o que é isso, gente? Radicais livres são substâncias ali extremamente danosas para o nosso corpo. Então, quando a gente tem esse excesso de radicais livres, né, essas substâncias, elas vão acabar entrando em desequilíbrio com a quantidade de antioxidante que a gente tem no corpo, e isso vai trazer inúmeros malefícios para o nosso DNA, para as nossas células em geral. E o nosso corpo, ele consegue ali controlar um pouquinho de radical livre na medida que a gente está saudável, que a gente tem os nutrientes, que a gente tem ali o nosso intestino saudável. Quando a gente ainda junta esse excesso de radical livre com uma perda dessa capacidade ali digestiva, mental muito estressado, come coisas ruins, piora. E na autoimune, principalmente, quando a gente tem esse excesso de radicais livres, isso vai fazer um dano na nossa célula, e eu vou falar o lugar que é o alvo desse dano na célula, e é muito importante que essa organela, né, que é uma parte que fica dentro da nossa célula, esteja muito saudável. A gente começa a produzir muitas citocinas inflamatórias. E são essas citocinas inflamatórias que são substâncias geradas ali no processo, né, de inflamação e vai causar essa resposta inflamatória. Elas vão ser ali distribuídas para o seu corpo e você vai ter alvos. Então você pode ter alvo tireoide, você pode ter alvo articular, você pode ter alvo digestivo, alvo muscular. Então a gente vai ter vários alvos, alvo mental. Então a gente perde o controle de diminuir essas substâncias, né? E as citocinas inflamatórias, inclusive, causam muita dor. Então, aí que entra a queixa de quase toda autoimune está envolvida com alguma dor, se vocês forem perceber. Quando não está envolvida com alguma dor, está envolvida com muita fadiga, muito cansaço, e vocês vão entender porque eu vou fazer o link de qual parte da célula ali ela mais afeta, né? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio dos radicais livres, né, que normalmente são os desequilíbrios das espécies reativas de oxigênio, que a gente chama, como por exemplo peróxido de hidrogênio, que é muito danoso para as células, a gente vai ter ali toda uma complicação na resposta inflamatória. E isso ou vai piorar a sua resposta da autoimune, ou vai ser um risco para o desenvolvimento de uma autoimune no futuro, ainda mais se você realmente tiver uma tendência ali familiar a ser mais inflamado. Então, famílias com sobrepeso, com diabetes, com alteração de colesterol, com problemas circulatórios, que já têm alguma doença autoimune. Então, são pessoas que têm que ficar muito atentas a isso. E olha só, quais são as consequências da gente perder esse controle ali e produzir muita citocina inflamatória, não conseguir controlar esses radicais livres? Uma das coisas que mais acontece é a gente fazer danos nos nossos vasos sanguíneos. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles são sensíveis a esses radicais livres e eles vão acabar entrando ali na nossa corrente sanguínea, claro que eles vão passar pelo nosso corpo e vão trazer danos vasculares. Quando a gente tem dano vascular, gente, pensa que a nossa circulação é o que vai entregar nossos nutrientes, é o que vai entregar substâncias boas. Se a gente começa a ter dano vascular, a gente perde essa capacidade de começar a entregar coisas boas para o corpo e também fazer a limpeza do nosso corpo. Então, uma das consequências de tudo isso é ter um dano vascular. Outra coisa que acontece muito é termos dano no DNA, que é quando a gente fala que a gente vai ter um envelhecimento mais acelerado, é onde a gente perde telômeros. Telômeros é como se fosse uma cauda ali que a gente tem de marcação de idade das nossas células. Quanto mais curto fica os nossos telômeros, significa que cada vez que a gente divide uma célula, a gente perde telômeros. Quando a gente vai fazer uma célula nova, esses telômeros, que é tipo uma cauda que tem ali naquela célula, ele vai perdendo realmente a pontinha dele, como se fosse a cauda dele.
Quando a gente acelera essa perda de telômero muito, né? Claro que quando a gente acelera vai estar rápido mesmo, mas quando essa perda ela é acelerada, você começa a envelhecer mais a sua célula. Isso causa mais danos ao seu DNA e você tem mais chance de desenvolver tanto doenças autoimunes ou como piorar os seus sintomas ou sempre ficar ali à base dos medicamentos. Tem muitas pessoas com autoimune que já está em remissão. O que é isso? Já está muito bem controlada e nem precisa tomar medicamento mais, a não ser, claro, com casos específicos, como, por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto. Dificilmente, né, quando você tem lesão ali na tireoide, você não vai fazer uso do hormônio. Então, mas tudo bem, é um medicamento ali, chave, e se você estiver bem de saúde, ele não vai trazer impacto nenhum negativo no seu corpo. Mas outras pessoas conseguem ficar sem remédios, por exemplo, para dores, né, na artrite, na espondilite, ou então qualquer outro tipo de autoimune. Outra coisa que acontece muito também é a alteração da nossa barreira intestinal. Então, quando a gente começa a produzir esse tanto de citocina inflamatória, ou esses radicais livres em excesso, né, essas espécies reativas de oxigênio, elas vão lá na nossa barreira do intestino, que ela sempre mostro isso, em todos os meus vídeos quase eu falo de barreira intestinal. Ela é toda fechadinha, bonitinha, para fazer a seleção da nossa imunidade. Gente, lembra, doença autoimune. O que significa isso? O nosso sistema imune atacando nós mesmos, a autoimunidade. Nosso sistema imune perde ali a capacidade de controle, de resposta imune e começa a atacar uma coisa que não era para estar atacando. Quanto mais a nossa barreira intestinal, que é nosso intestino, gente, é uma boa parte da nossa imunidade. 70, 80, 60%, a gente não precisa ficar preso à porcentagem da nossa imunidade, está no nosso intestino. Então você imagina se você tem uma autoimune, que é descontrole dessa imunidade, dessa inflamação ali, e junto a isso, a sua barreira intestinal começa a ficar aberta, que é o que a gente chama de leak gut, intestino permeável, barreira intestinal danificada. Toda aquela resposta gerada ali no seu intestino, pelos gatilhos que eu vou falar daqui a pouco, vão começar a produzir essas substâncias de inflamação e de imunidade, vão passar para o seu corpo com muito mais facilidade, porque está tudo aberto, e vai atacar o seu sistema-alvo. Se você já tem uma doença autoimune relacionada à articulação ou sistema muscular, é aquele alvo tendencioso, vai lá e vai piorar aquela situação. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar muito a nossa barreira intestinal e tomar muito cuidado com esse excesso de radicais livres, porque eles vão fazer dano na barreira intestinal. Outra coisa que isso vai gerar, então, é tipo uma cascata de coisas. Você vai ter danos nos vasos, aí você vai ter danos nas suas respostas genéticas, no DNA, você vai perder a sua barreira intestinal, você vai gerar um desequilíbrio hormonal, porque o nosso intestino ele é responsável demais, inclusive, pelo equilíbrio dos nossos hormônios. Então a gente tem o eixo, né, dos nossos hipotálamo, hipófise, e a gente tem o eixo todo, o corpo está todo conectado. Então quando o nosso intestino está bagunçado, você perde também essa resposta aí de produção de hormônios, de neurotransmissores, de fazer detoxificação desses hormônios, e a gente começa a ter um desequilíbrio. A gente perde a capacidade de absorver nutrientes chave para a produção de hormônios, por exemplo, vitamina D, que vai estar ali na via do colesterol, que vai produzir testosterona. Então, olha só, a gente começa a ter desequilíbrio de hormônios. Outra coisa que a gente pode ter é uma disfunção de LDL, HDL, aumentar o colesterol total. Então, às vezes a gente vai ter ali um LDL. Por que o LDL pode aumentar muito na corrente sanguínea quando a gente faz o exame de sangue? Quando você tem uma molécula de LDL, normalmente a molécula eu vou dar um exemplo, tá? Uma molécula tá grande, funcional, ela faz o que ela tem que fazer. Quando ela sofre ataque de radicais livres, né, ou ela perde ali aquele controle, o corpo perde o controle inflamatório, normalmente essa LDL é dividida em duas, e são LDLs mais baixas, por isso que chama LDL, que é Low Density Lipoprotein, então é uma proteína de baixa densidade. Quando ela começa a se dividir e fica menor, ela normalmente tem uma característica de ser mais danosa para o corpo, mais aterogênica. Então a gente pode ter um aumento de LDL, e esse LDL não é um marcador de saúde, nem vascular, nem cardíaca. A gente pode ter uma baixa de HDL, que é a outra fração ali, né, do colesterol que é mais protetora.
A gente pode ter aumento de triglicérides, então a gente pode ter uma disfunção enorme ali do nosso metabolismo de lipídios. Isso vai atrapalhar nossos hormônios, vai aumentar o nosso risco cardíaco, vai aumentar nossas respostas inflamatórias, porque vai virando uma cascata. A inflamação atrapalha um negócio, esse negócio atrapalhado gera mais inflamação. Então, começa a ficar muito insustentável se você não cuida disso. E aí vai entrando mais remédio. Aí você começou a tomar um remédio para autoimune, daqui a pouco você tem que tomar uma estatina, porque seu colesterol tá todo bagunçado. Aí você começa a ter muita queda de energia, começa a ter resistência à insulina por causa disso, porque eu vou explicar, uma das partes das células responsáveis também pelo nosso controle de glicemia. Aí você tem que começar a tomar um glifage. Aí começa. Quem começou com um remédio, dois, daqui a pouco tem aquela lista enorme de remédios para tomar todo dia. Então, uma coisa vai puxando a outra. Outra coisa que pode acontecer é a gente ter aumento da expressão desses genes inflamatórios. Então, quando a gente tem muita inflamação no corpo, barreira intestinal ruim, as nossas respostas, o que vai chegar ali para estimular o gene, vai estimular genes inflamatórios a ficarem mais expressados. Isso que eu falei que vira uma bola de neve ali, tá? Então, a gente vai ter ali uma expressão genética diferente. Então, ao invés da gente cuidar ali e silenciar esses genes, a gente vai começar a expressar genes, vai silenciar genes super importantes que estimulam a produção. Isso é muito importante, gente. Memorizem isso. Quando a gente tem muita inflamação, quando temos muita inflamação, nós vamos silenciar genes e fatores transcricionais, que a gente chama, que são essenciais para a produção e estímulo, né, de expressão também, de substâncias antioxidantes e protetoras da célula, tá? Existem duas principais, né, moléculas, enzima, uma que chama glutationa, que é uma das enzimas mais antioxidantes, e outra que se chama superóxido desmutase, que é a SOD, e elas fazem muita proteção do nosso corpo, do nosso DNA, da nossa detoxificação. Quanto mais inflamação, menos expressão a gente vai ter desses genes que estimulam a produção dessas substâncias, tá? E aí mais perda no controle inflamatório a gente vai ter. E aí, é o que eu falei, vai virar um caos. Então a gente vai ter a expressão de genes ali inflamatórios ativadas, vai silenciar genes que seriam protetores. Isso pode levar, por exemplo, a infertilidade. Então muitas pessoas que estão com excesso de inflamação, muitas mulheres ou homens também, né? A infertilidade não é só feminina, que estão com excesso de inflamação, pode afetar muito todas as questões hormonais e as questões de fertilidade e outras coisas inúmeras, tá, gente? Como desenvolver diabetes, resistência à insulina. Então, é muita coisa que pode acontecer. E o que que causa isso, né? O que que faz esse desequilíbrio de radical livre e de substâncias antioxidantes? Então, assim, é meio que matemático. Então vamos lá. Sua alimentação está pobre em compostos antioxidantes. Ai, quais são esses? Eu vou falar quais são. Aonde que a gente acha isso na alimentação? Então você não faz nada disso. Você come muito pouquinho daquelas coisas. Ou come assim, come às vezes uma hora você está empenhado em comer mais saudável, e de repente você desanda, volta a comer tudo errado. Então você não tem muito antioxidante ali no seu corpo, te protegendo. Mas, por outro lado, vai ter ali gatilhos. Álcool, hoje as pessoas estão bebendo muito, principalmente pós-pandemia, a gente ainda tá nela, porque gerou muita ansiedade, gerou muito estresse, as pessoas meio que tentaram achar gatilhos de prazer, então começaram ou a comer mais, ou comer muito doce, ou tomar mais bebida alcoólica, açúcar em excesso, carboidrato de alta carga glicêmica, farinhas brancas, farinha de milho, excesso demais de batata, de arroz, nada contra esses alimentos, são alimentos naturais, mas tudo tem que ter, né, um equilíbrio. Muito biscoito, muita farinha ruim, gente. Coisas ruins, açúcar mesmo em geral, carboidratos que não são legais. Gordura animal demais, gordura saturada, então muito produto pronto, sabe? Às vezes esses biscoitos, ou um sorvete, ou às vezes até algum embutido, coisas que têm gorduras que são gorduras mais danosas para o nosso sistema. Então é um combo, porque às vezes a pessoa começa a beber mais, ela tem mais petisco, ela come mais carne, mais embutido, muito queijo. Queijo não tem problema, contanto que não seja quilos de queijo, né, ou coma desenfreado. E também tem que tomar muito cuidado com a questão de queijos que são mais processados. Então a gente pode ter esse excesso de gordura
saturada, as questões de estresse emocional, então aquele estresse pontual, ele ainda o corpo controla. Mas e aquele estresse que não passa nunca? Toda hora a pessoa está estressada, toda hora a pessoa está ali com aquele gatilho de ansiedade, de agitação, de falta de paciência, o cérebro está toda hora ligado e mandando substâncias excitatórias demais para o sistema nervoso. A gente gera uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação vai ter impacto em qualquer autoimune. Então, cuidado com excesso de estresse. Tenta também trabalhar questões que vão ajudar ali no seu estresse. Outra coisa, para quem tem autoimune, independente de doença celíaca, cuidado com glúten. O glúten é um potente gatilho para piorar a sua resposta de imunidade e para a inflamação. Então, na verdade, ele vai piorar muitos processos inflamatórios, o que vai afetar a sua autoimune. Então, no dia a dia, realmente não é um alimento que deveria estar presente na sua alimentação, tá? Então, existem várias outras farinhas que você pode colocar no lugar da farinha de trigo, centeio, né, cevada. A gente pode colocar a farinha de amêndoa, a farinha de linhaça dourada, a farinha das sementes, a abóbora, girassol, farelo de aveia, tem aveia sem glúten. E também a aveia, quando até ela tem glúten, é um pouco diferente a resposta que o nosso intestino tem com aquela aveia. Claro que não para os celíacos, né? Mas para as outras pessoas ainda é um pouco mais bem tolerado, mas mesmo assim, se puder escolher uma aveia sem glúten, melhor. Farinha de coco, então assim, não faltam opções para a gente trocar. E tomem muito cuidado, porque eu vejo muitas pessoas trocando, às vezes, o glúten por pães, por exemplo, que tem amido de milho, farinha de arroz, fécula de mandioca, maltodestrina. Na hora que você vai ver, é tudo farinha de alta carga glicêmica e açúcar. Porque realmente, gente, é muito complicado você fazer um pão sem a farinha de trigo. A farinha de trigo é muito gastronômica. Então, realmente, o pão é mais gostoso, ele tem uma consistência melhor, mas vai ser muito inflamatório. Então, no dia a dia, às vezes faça um pãozinho caseiro, ou hoje em dia a gente acha muita marca legal, que já está preocupada com a qualidade dos ingredientes, já faz pães com farinhas melhores. Então, glúten, fiquem muito espertos com isso, fiquem atentos, porque ele é um forte gatilho para inflamação e piora as nossas autoimunes, tá? Outra coisa muito que eu falei no início do vídeo, que acontece demais, é dormir mal. Então imagina junta, você bebe mais, aí acaba dormindo pior, porque, né, às vezes o fígado está sobrecarregado para fazer a limpeza toda daquele álcool, então você dorme pior, que é o que eu falei que é uma das coisas que mais causa danos nas nossas células, no nosso DNA, muda toda a nossa expressão genética. Tudo que o nosso corpo programa à noite bonitinho para ser feito no próximo dia, para você ter capacidade de controle inflamatório, produzir hormônio certinho, ter o seu dia todo regulado, fica tudo bagunçado. Então, para quem tem autoimune, imagina, gente. Quem tem autoimune tem que ter uma rotina super bonitinha. E não é uma rotina maçante que para você é chato, tem que fazer parte da sua vida e você ter prazer. Porque você vai se sentir muito bem fazendo isso. Então aquilo ali vai ficar uma coisa natural e não uma coisa maçante. Então, dormir mal é um gatilho muito forte. Cigarro, drogas, eu não vou nem falar, porque isso realmente são gatilhos muito, muito pesados para quem tem autoimune, né? Então, quem tem autoimune e ainda consome isso, tem que realmente tentar aí, de alguma forma, eliminar isso da vida. E aí, foi o que eu falei, quando a gente tem esse excesso de citocinas inflamatórias, as células sofrem muito, e uma das partes dentro da nossa célula que sofrem mais, que eu falei que ia falar aqui para vocês, é uma organela. Então, o que está dentro da nossa célula a gente chama de organelas, que se chama mitocôndria. Tenho certeza que vocês ouviram falar já na saúde mitocondrial, principalmente na pandemia, porque uma das coisas que mais aconteceu pós-infecção pelo Covid foi danos à nossa mitocôndria. Por isso que as pessoas ficaram com tanta fadiga, perda de memória, dificuldade para recuperar no exercício, cansaço respiratório, cansaço muscular. Então a nossa mitocôndria é a nossa usina de energia. É dentro dessa organela que a gente vai fazer várias etapas ali de produção de energia, e uma das etapas mais importantes chama fosforilação oxidativa, que é onde a gente vai pegar ali os substratos, né, da nossa alimentação, principalmente o carboidrato, né? Então as pessoas acostumam muito as mitocôndrias a só funcionarem com carboidrato, mas a gente consegue ensinar ela a funcionar de outras formas. E através dessa fosforilação oxidativa a gente vai produzir uma molécula que chama ATP, que é a nossa moeda de energia. Então, nosso dinheiro para comprar as coisas, né, é o nosso ATP. Então, para nossas células funcionarem,
elas cobram ali energia. E aí a ATP é a nossa moeda energética, tá? E aí quando a mitocôndria sofre danos, então exercício extenuante demais, sem descanso, também agride muito a mitocôndria, porque pensa que ela é a nossa usina de energia. Então quando você faz ali aquele excesso de necessidade energética, totalmente diferente de quem é atleta e tá bem acompanhado, o corpo tá totalmente condicionado para aquilo, tá, gente? Então eu tô falando meros mortais que não são atletas aí. Então, excesso de atividade física também pode fazer danos na mitocôndria. E aí, como que a gente pode fazer para melhorar, então, esses radicais livres que vão afetar a nossa mitocôndria, vão afetar a nossa autoimunidade? O que a gente faz para melhorar? Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro ver o nível da sua inflamação. Mesmo que você esteja cheio de sinais e sintomas, que já é um bom sinalizador pra gente, então, os sinais clínicos que a gente chama, a gente sempre fala, a clínica é soberana. O que é isso? Os sinais que a pessoa aponta sempre vão ter mais importância. Não sei se alguém já teve experiência aqui, mas já às vezes ia em algum médico e mostra o exame de sangue. Aí lá tá tudo dentro da normalidade, nada saiu da referência. Mas a pessoa tem várias queixas. Nossa, eu tô sentindo muito estranho, tô muito sem energia, meu humor mudou totalmente, minha libido tá ruim, eu não tenho mais força para fazer as coisas, minha memória tá péssima. E os exames estão todos normais. E o médico fala, não tem nada não, daqui a pouco vai melhorar. É estresse, você vai ter que controlar seu estresse. Quando o corpo já manda sinal, você pode ter certeza que alguma coisa não tá bom. Não tá boa. Você já vai ter que começar a procurar o que eu tô fazendo desses gatilhos aí que a Mafê falou, que pode estar atrapalhando na minha saúde. Se tem uma autoimune, com certeza nos seus exames vai ter ali uma alteração. Mas às vezes, no início ali de descobrir uma autoimune, você não consegue ver essa alteração ainda. Os exames ainda estão tentando manter ali na normalidade. Mas a melhor forma da gente começar as escolhas é fazer um bom check-up, então 2 vezes aí, pelo menos no ano, a cada 6 meses, fazer um check-up. E dentro desse check-up ter marcadores de inflamação. Que são, claro que nas autoimunes específicas, você vai ter exames específicos, né? Eu vou falar os marcadores de inflamação gerais, tá? Mas, por exemplo, no hipotireoidismo de Hashimoto, você vai ver um anti-TPO, uma antigliadina, os hormônios tireoidianos. Existem hormônios específicos para serem pedidos, exames específicos para serem pedidos ali. Né? Nas doenças articulares, né? Nas artroses, nas artrites, existem lá os marcadores específicos de imunidade. Então, claro que você vai ter outros exames complementares, mas se você não olhar seus níveis, primeiro, seus níveis de vitamina D. A vitamina D é um dos nutrientes mais requisitados na inflamação. Então, quando a gente tem uma resposta inflamatória que está sem controle, normalmente a nossa vitamina D vai ficar baixa. E muitas vezes você suplementa a vitamina D e quando você vai fazer o exame de novo, super feliz que aquela vitamina D vai ter aumentado, a vitamina D ou ela não aumentou ou ela piorou. E aí você fica sem entender nada. Como assim, gente? Aquele suplemento é ruim. Não compra aquele suplemento mais não adiantou nada. Não é o suplemento que é ruim. Provavelmente você está num estado de inflamação grande e as suas células recrutam tanto vitamina D que aquele suplemento foi só para aquilo e ainda usou as suas reservas. Então, a gente não tem que ficar aumentando a dosagem do suplemento. Esse suplemento tá pouco, deixa eu aumentar. Não, a gente tem que controlar a sua inflamação. Existem outras formas de controlar, não é só tomar uma vitamina D. Então, a vitamina D é um marcador. Para quem tem autoimunidade, a gente fala que assim, o ideal é que ela esteja próximo de 60, 70, dependendo da autoimune, até mais do que isso. Claro que a gente vai comparar com seus níveis. Então, às vezes você estava com vitamina D de 18. Hoje ela tá nos 40. Nossa, eu tenho autoimune, tá ruim. A Mafê falou que tem que ser 60. Pô, não tá ruim, você saiu de 18 e foi pra 40. Tá indo no caminho certinho. Só que às vezes você ainda vai ter que dar uma complementada. Se você controla muito a sua inflamação também, menos vitamina D você vai precisar. Então, pode ser que às vezes nem tenha necessidade de ter tanta vitamina D. Então é caso a caso, a gente tem que entender também as individualidades de cada um, tá? Então vitamina D é um marcador extremamente importante. Para mim, na minha opinião, um dos mais expressivos marcadores é a homocisteína. A homocisteína é a molécula ali que vai mostrar pra gente se uma via
muito importante no nosso corpo que chama via de metilação. Está funcionando quando a gente não tem metilação de DNA feita de forma correta. O que é isso? É entregar um grupo que chama grupo metil, é um carbono com 3 hidrogênios, para o DNA, através de uma reação que chama reação de metilação, enzimas específicas fazem isso. Você vai ter sinalização, ou seja, você vai ligar genes que eram para estar silenciados, como por exemplo genes de inflamação, e silenciar genes bons que eram para estar expressos, como por exemplo eu falei os genes de melhorar as substâncias antioxidantes. Então a via de metilação é uma das coisas mais importantes a serem feitas. Então homocisteína avalia muito isso. Se a homocisteína estiver acima de 7, de 8, de 9, a sua via de metilação pode melhorar muito, tá? Significa que você já está indo para um caminho mais inflamatório. PCR, que é a proteína C reativa, não é o PCR COVID. A proteína C reativa acima de 0,2, 0,3 e normalmente a gente pega ela acima de 1, de 2, de 3, de 4. É um marcador de inflamação bem específico. Pode ser uma inflamação mais aguda, mas esse PCR pode ser tendencioso a ficar alto e mostrar aí que você está com uma inflamação mais crônica. O próprio colesterol que eu falei, LDL, HDL, ver como tá esses valores de colesterol, a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. Quando a gente tem muita ApoB, significa que nosso colesterol ali tá pior, as funções, né, estão piores. Então tomar muito cuidado, a gente tem que ter mais ApoA do que ApoB. A nossa glicemia, a nossa insulina e a nossa hemoglobina glicada. Então foi o que eu falei no início. Toma cuidado com a insulina maior de 6, de 7, glicemia de 90, hemoglobina glicada que começa a ficar 5,5, 5,6, 5,4. Lembrando que se os seus outros exames eram piores e estão melhorando, isso é um ótimo sinal. Às vezes a sua hemoglobina glicada era 6,2, agora ela está 5,5. Ah, a Mafê falou que é ruim, porque tem que ser 5,4. De jeito nenhum, era bem pior, tá melhorando. Então, só lembrem disso, tá, gente? Comparem vocês com vocês mesmos. Mas lembrem que existem valores ideais para a saúde. A gente vai tentar chegar nesses valores ideais. E outros minerais, né, gente, que são muito importantes para a nossa saúde. Magnésio, cálcio, zinco, selênio, principalmente para quem tem hipotireoidismo de Hashimoto. Então, existem nutrientes ali mais específicos para cada autoimune, tá? E aí, o que a gente pode fazer então? Vamos lá para a parte de resolver essa inflamação, que eu sei que todo mundo assiste para saber o que tem que fazer, né? Mas é importante vocês entenderem o que acontece com o corpo. Por que é importante fazer aquele shot? É porque todo mundo está fazendo? Não, porque faz sentido por causa do que eu vou falar agora. E porque eu expliquei as vias para vocês. Então, olha só, uma coisa muito importante. Quando a gente acorda, a gente tem que mandar uma resposta positiva para as nossas células. Por isso que a gente fala, vamos acordar, fazer a limpeza da língua, que eu falo aqui em vários vídeos. Depois, quem não sabe o que é limpeza, nunca fez, depois dá uma olhada nos meus vídeos. Inclusive, eu acho que tem um vídeo da limpeza da língua mesmo, ensinando a limpar a sujeira que a gente produz durante a noite, né, e fica muito acumulada aqui em cima da língua. Então, remover essa sujeira. Tomar um bom copo de água na temperatura ambiente, porque essa água vai repor o que você gastou ali nos processos noturnos de respiração, de detoxificação. Então, tomar 500, 600 ml de água. Fazer um shot concentrado com substâncias antioxidantes. Eu não falei que quem não tem antioxidante não controla a inflamação? Então, você tem que ter antioxidante 3 vezes, 4 vezes no dia. Então, acorda, toma um shot com substâncias que são extremamente antioxidantes. E são elas que vão ir lá naquele gene que eu falei e vão estimular ele a produzir substâncias antioxidantes, de proteção das suas células, de mediador para controlar sua dor. Se você não faz isso, essas substâncias ficam lá, essas substâncias ficam ativas e ficam lá te incomodando, trazendo aquele tanto de coisa ruim. Por isso que quando as pessoas começam a fazer isso, tomar um shot, fazer um chá, tirei não sei o que da alimentação, reduzi o café, nossa, tô me sentindo tão melhor. Porque aí o corpo pegou coisas que ele consegue usar, gente. Esse combustível que a gente dá, tranqueira pro corpo, ele não consegue usar isso para nenhuma coisa boa. Aquilo ali é só uma energia ali pra gente, né, viver. E pronto. Então você tem que dar uma coisa que funciona pro corpo, né? Então um shot pode ser simples. Um shot com própolis, um shot com moringa. Aí no Brasil tem moringa.
E a moringa é muito anti-inflamatória, imunomoduladora, excelente para as autoimunes. Então, moringa em pó mesmo, ou fazer um chá da moringa. Cúrcuma e gengibre, que eu falo em todos os vídeos, e vou seguir falando, porque eles são um dos mais eficientes e os mais fáceis de achar. Então, você pode pôr uma colherzinha de chá de cúrcuma e moringa, ou de gengibre com a cúrcuma, ou só gengibre, própolis e limão, uma base ácida ali para estimular a sua digestão. Então, acordar ali, tomar um shot. Pode usar clorela, pode usar espirulina. Lembrando que tudo em controle e moderação. Clorela e espirulina demais pode ativar muito também a imunidade. Então, cuidado com o excesso disso. Eu não falei daquela via de metilação agora há pouco, da homocisteína, que ela é mais importante de tudo, tem que controlar muito ela. A cúrcuma, o ômega 3, por exemplo, principalmente o que tem mega DHA, ou seja, rico em DHA, porque o ômega tem EPA e DHA. Então, os que têm mais DHA são muito bons, porque eles são doadores desse grupo lá que eu falei de metil, para a gente fazer essa via rodar bem e controlar a nossa expressão genética. Então, a gente pode ter a curcumina fazendo isso, o metilfolato é um dos principais, né, que é a B9 na forma metilada, a metilcobalamina, que é a B12, SAMe, que é uma das moléculas ali mais doadoras do grupo metil, com muito cuidado, não é todo mundo que pode usar, então se a pessoa está numa fase muito estresse, muita ansiedade, muitas questões mentais, eu não aconselho tomar SAMe. Mas assim, metilfolato, metilcobalamina, vitamina B6, ômega rico em DHA, curcumina, astaxantina, óleo de crio, olha só, são muitos doadores aí do grupo metil que você pode ter na sua alimentação, e é sempre interessante ter esse grupo, né, de doador do grupo metil pela manhã. Então, fazer uso desses nutrientes, né, pela manhã, por isso que às vezes é legal tomar o ômega 3 ou até o óleo de crio após o café da manhã. Os chás são extremamente eficientes, então chás meio da manhã, meio da tarde, antes de dormir. São 3 estratégias ali que você vai usar durante o seu dia, que vai ajudar muito nos controles inflamatórios. Então, chá de quê? A gente pode variar vários chás. A gente pode fazer um chá de manjericão sagrado, que é a Tulsi. A gente pode fazer um chá de casca de cacau ou do cacau em pó mesmo. A gente pode fazer um chá que é a decocção, né? Você vai ferver ali durante 5 minutinhos e vai tomar com canela em pau também. Vai ser uma boa combinação, vai ficar um chá até mais docinho ali. Você pode fazer chás que são mais detoxificantes, boldo, carqueja, salsinha, centelha asiática. O próprio chá do gengibre com a cúrcuma é bem anti-inflamatório. Chá de capim-limão, chá de hortelã, extremamente anti-inflamatório. E existem várias possibilidades. Então a gente pode variar os chás ao longo do dia. Tomou um de manhã, às vezes tomou outro à tarde, ou se tiver muito trabalhoso, sua vida é muito corrida, você faz o mesmo chá, toma ele de manhã e de tarde, e quando chegar em casa à noite, faz um chá mais relaxante para dormir bem. Melissa, erva doce, lavanda, mulungu, camomila, tem várias opções aí para você tomar. Como eu falei agora há pouco, retirar o glúten da sua rotina, deixa para quando você tiver um evento ali que você vai acabar tendo que comer um pouquinho, ou me deu muita vontade de tomar uma cervejinha, não é um monte, mas quero tomar uma cervejinha depois que você já estiver bem controlado de inflamação, no início do processo muito inflamatório, com muitos sinais e sintomas, segura a bebida alcoólica, mas tirem o glúten da rotina. Cuidado com excesso de leite e derivados. Um iogurte de boa qualidade, um queijo de boa qualidade, são até bem-vindos para a microbiota. Claro que cada pessoa vai ter uma aceitação. Tem gente que não gosta, não aceita, não consegue comer. Não tem problema nenhum. Mas para quem aceita, cuidado com o excesso, tá? Que isso pode ser muito ruim. Atividade física pela manhã, para quem tem essa possibilidade, né? Então, seria assim, o perfeito você dormir cedo, lá para as 10, 10 e meia, acordar cedo. E aí você conseguir fazer essa raspagem da língua, tomar sua água, fazer um shotzinho e uma atividade pela manhã. 30 minutinhos, 20, 40, o que for possível para você, em jejum, porque vai aumentar muito a expressão de genes responsáveis pela produção da mitocôndria, que eu falei que é a nossa usina de energia. E também genes que estão envolvidos na expressão das moléculas antioxidantes que eu falei. E por que é isso que eu estou explicando isso, gente? Parece um pouco complexo, mas é para vocês entenderem o motivo de fazer isso. Não é só uma receitinha de bolo, faz isso aí. Mas por quê, gente? Porque isso tem uma resposta muito efetiva. Isso vai lá no seu gene, na sua célula e responde. Não existe nada mais efetivo do que isso.
Por isso que as estratégias naturais são tão fortes e potentes e trazem muitos benefícios. Por isso que cada dia que passa as pessoas estão indo mais para esse lado, tá? Então fazer atividade física pela manhã aumenta a expressão desses genes que eu falei e vão estimular aí as enzimas antioxidantes, e aí você vai controlar mais a inflamação. Consumir gorduras boas no seu dia 2 a 3 vezes, então azeite, castanha, abacate, açaí, óleo de semente de abóbora, óleo de abacate, o óleo mesmo, sem ser a fruta para quem não gosta. Você pode colocar isso num shake, você pode fazer no ovo com azeite, fazer seu ovo com azeite, você pode colocar, pode comer as castanhas num lanche ou botar numa salada. Então é muito prático comer gordura boa, inclusive vai dar saciedade, traz outros benefícios, melhora a vascularização, melhora a saúde cardíaca. Então as gorduras boas, as folhas verdes escuras são muito importantes porque elas trazem fonte de folato da B9 e aí vai ajudar ali na via da metilação que eu falei, que está muito envolvida nos controles, no nosso controle inflamatório. Então os grãos, as sementes, as folhas verdes escuras, elas vão ser fonte de vitamina B9, então muito importante, tá? Cuidado com excesso de proteína animal, comer muita carne vermelha o tempo todo, excesso de queijo, excesso de ovo. Dá uma equilibrada, carne mais branca, ou às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, fazer um dia ali sem proteína animal. Come quinoa, cogumelos. Tenta ali, às vezes até compra uma proteína vegetal, faz um shake, dá uma segurada também nesse tanto de resposta mais inflamatória, porque a proteína animal, para algumas pessoas, ela pode ser bem inflamatória, tá? Controlar a quantidade de carboidrato, então principalmente à noite também, na hora de jantar, carboidratos muito de alta carga glicêmica, então massa demais, arroz demais, cuidado com isso, excesso de fruta, por mais que as frutas sejam saudáveis, cuidado, tem gente que come 3, 4 bananas no dia, muito carboidrato simples, tem gente que toma 2, 3 copos de suco de laranja, de suco de uva, gente. Beleza, a gente tem que ter as vitaminas, né, as fibras, mas cuidado, é muito açúcar também que tem nessas frutas, dá uma equilibrada. Então não é só também os carboidratos tranqueiras, a gente tem que tomar cuidado com o carboidrato saudável em excesso, tá? Não é tirar da vida, é em excesso. Não é ter pânico que eu falei da banana, não é isso não, mas é tomar cuidado para não comer demais. Tentar jantar até às 19, claro, né, gente, no mundo perfeito, eu sei que muitas pessoas não conseguem isso por causa da rotina, do trabalho, mas se for possível, e às vezes é possível, a pessoa simplesmente janta mais tarde, porque já virou esse hábito de jantar mais tarde. Tenta puxar aí esse jantar mais leve, legumes mais cozidos, um jantar mais fácil de digerir, com proteína branca, ou às vezes um caldo, ou uma massa de legumes, uma massa sem glúten, para você dormir melhor. Porque é no sono que a gente faz muito essas respostas genéticas que eu falei aqui, tá? Fazer um chazinho para dormir, igual eu falei, e uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu chá do sono, melissa, mulungu, erva doce, é colocar 20 gotas de própolis aquoso, que eu acho que fica mais gostoso ali no chá, e também vai ter uma resposta muito boa da imunidade, do nosso digestivo, da nossa barreira intestinal. Um outro nutriente que não pode faltar é o magnésio principalmente na forma de bisglicinato, para a gente fazer todo o relaxamento mental, controlar a ansiedade. O magnésio é excelente para isso. Então a gente pode colocar um magnésio no final do dia, ou às vezes até para quem está nessa fase de muita ansiedade, colocar um magnésio também no início do dia, entre 200 e 400 miligramas. Não pode deixar de ter no seu dia, então vai anotando aí no caderninho esse tanto de coisa que eu tô falando, fibra. As fibras são muito importantes para manter aquela barreira intestinal que eu falei intacta. Então as fibras vão ser alimentos para as nossas bactérias boas e a gente precisa ter fibra no nosso dia a dia. 20 gramas, 30 gramas de fibra, não é muito fácil ter essa quantidade, é difícil. Então, fibra de farinha das sementes, igual eu falei, farinha de semente de linhaça, de abóbora, de girassol, biomassa de banana verde. Existem módulos de fibra prontos que não fermentam muito no intestino, como por exemplo a goma cássia purificada, o produto final dela. Hoje tem vários, né? Mas o mais conhecido chama Fibergum, mas hoje outras marcas já têm a goma cássia, então tem marcas boas aí que vocês vão achar. A fibra, coloca num suco, mexe na água mesmo, coloca em cima de fruta, não pode deixar de ter fibra. As fibras dos legumes, mamão, abacaxi, melão, tâmara, cereja, tudo isso tem muita fibra, tá? Então comer bem, comer variado
Evitem ficar na repetição de alimento. E aí essas estratégias que eu tô falando aqui são estratégias relativamente simples, que você pode começar implementando no seu dia e pode ter certeza que se você for fazendo isso 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai fazendo, porque seu corpo vai respondendo, ele vai respondendo positivo, vai respondendo, vai chegar uma hora que seus marcadores da imunidade vão estar totalmente diferentes do que você estava acostumado a ver lá nos exames. Seus exames vão começar a melhorar, que aquelas dores que você tinha vão ficar muito mais suaves ou elas vão desaparecer. Que às vezes um remédio que você estava tomando lá para resistência à insulina não está precisando tomar mais. O do colesterol também não está precisando tomar mais. Os hormônios tireoidianos, o Eutirox, o Puran, que você estava tomando, tá começando a diminuir a dosagem, porque não está precisando mais de tanto suporte mais hormonal, porque seu corpo está conseguindo fazer a resposta sozinho. Então, assim, gente, é um caminho que não vale tanto a pena que não tem nem como eu expressar isso aqui. E aí eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E mais uma vez eu sempre peço nos meus vídeos, eu sei que eu peço no final, eu vou começar a pedir isso no início, mas curtam o vídeo, compartilhem, porque isso é muito importante para chegar para as pessoas. E quanto mais pessoas souberem que a alimentação natural ajuda, melhor pra gente, melhor pro planeta, melhor para todo mundo. Então compartilhem o vídeo, curtam e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.